tarde, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, tudo bom? Vocês reconhecem essa Ed que está aqui atrás de mim? É isso aí, pessoal, é a minha Ed novamente que eu vou colocar aqui, mostrar umas coisinhas a mais que a gente vai fazer, que vai oferecer para todo mundo que está aí. A minha Ed, ela teve um probleminha bobo, tá? Mas que acontece com uma certa frequência com muita gente, tá? E aí a gente é obrigado depois a sanar. Eu tive que trocar meus 4 pneus, certo? Estão ali, ó. E quando a gente precisa trocar pneu, a gente não faz o serviço. A gente leva em alguém para fazer. Levei meu carro lá, ok? E o que acontece? A gente trocou as rodas também, né? Não sei se dá para vocês verem a roda do modelo G2. A gente teve um probleminha aí com buraco, essas coisas todas, acabou quebrando 2 rodas nossas. Aí a gente não gosta de soldar, a gente acha muito perigoso, ainda mais porque tá querendo ou não, é a nossa vida que está em cima do carro, né? Aí a gente teve um probleminha, já juntou os pneus que estavam gastos, trocamos os 4. Só que quem colocou o pneu pra gente, certo? Teve um pequeno porém. Atrás ele colocou numa boa, só que na frente ele usou ou de muita força com uma alavanca, ou de pneumática, certo? Vocês podem ver que já tem até um pouco do carro desmontado aqui que a gente começou, não ia fazer, mas a gente resolveu fazer um filme bem legal para vocês. E o que acontece? Ele pegou, a gente precisou verificar um barulhinho que estava na minha suspensão e foi ver. Eu não conseguia tirar minhas rodas dianteiras. Resumindo, deu um trabalho enorme, é muito chato de tirar. E a Ed, infelizmente, os prisioneiros estão no cubo. E o cubo, você tem que sacar ele da manga de eixo, dá um belo trabalho. Eu vou mostrar por quê. Eu vou ser obrigado a trocar os 2 cubos dianteiros, porque 2 parafusos desse lado, do lado do motorista, ficaram travados, certo? Então não tinha como... A hora que eu comecei a soltar, o próprio prisioneiro estava rodando. Então já deu trabalho por causa disso. Então daquele lado eu já acabei, ó. Desse lado aqui, vocês podem ver, a roda ainda está no lugar. As outras 3 já estão fora, mas essa ainda está no lugar. E aqui eu tenho 3 parafusos, vamos ver se consigo mostrar. Ó. Tem 3 parafusos ainda que estão lá. E os 3 estão rodando, os prisioneiros. Eu vou mostrar para vocês como tá, o que a gente vai ter que fazer para poder substituir nesse carro aqui. Fora outras coisas também, que eu vou fazer freio nela. A única coisa que eu tinha feito faz um tempo era o freio traseiro, mas foi só as pastilhas que eu ganhei de um dos nossos colegas do grupo e eu não tinha mexido com disco, com nada. E eu já percebo nela, né, que ela tá pegando, principalmente vocês vão ver, é um problema muito comum de Ed, e não só Ed, tá? Para todo mundo que tem um carro pesado, SUV, picapes, vans, é uma coisa muito comum que é o disco empenar, certo? O disco, ele conforme esquenta muito, ainda mais a hora que esses carros, 2,5 toneladas, a hora que vão frear, eles causam assim uma grande mudança no peso do carro. Então assim, é pouco dimensionado, a gente tem que falar a verdade, né? Não é um carro para a gente frear bruscamente, né? Pelo menos não a ponto de frear tipo competição, como eu posso dizer assim. Mas não é para ficar freando bruscamente, sobrecarregar o sistema de freio. É uma pinça de 2 pistões dianteira e uma de pistão único atrás. Aí o que acontece? Usa daqui 1, 2, 3. Às vezes o disco fica tão quente, se você ainda pega, não resfriou direito, ou ficou tão quente a ponto de você pegar uma poça d'água, o disco começa a empenar, certo? E a hora que você vai frear, por exemplo, você está 100, 120 por hora, você vai frear, seu volante, o carro inteiro chega a vibrar. É algo muito comum que acontece. Alguns discos a gente já percebe que resolve somente dando um passe. Tá? Outros não. Os meus discos já têm cerca de 100 mil quilômetros, né? Que é a quilometragem do carro, ainda são os discos originais. Então eu estou optando por trocar os 4. E eu vou mostrar uma coisa muito legal que a gente vai oferecer aqui, que vai ajudar até nessa parte de empenamento. A gente vai explicar o porquê daqui a pouquinho, certo? Então vamos por parte, vamos começar tirando aqui as coisas e eu vou mostrar tudinho para vocês. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Vocês podem ver aqui, já é o disco e a manga de eixo inteira na minha Ed, certo? Onde vai o pivô, o amortecedor, as pinças de freio,
o cavalete da pinça de freio, né? O sensor do ABS e o terminal de direção, certo? Vamos lá. Vocês podem ver aqui, a gente já retirou eles aqui. Esse prisioneiro, eu não vou conseguir rodar na mão. Deixa eu pegar um alicate. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Se vocês pegarem, ó, ele já, se a gente fizer um pouquinho mais de força, ele já está rodando na mão. Ó, principalmente a hora que a gente faz a alavanca do próprio torquímetro para apertar a roda, para soltar. Então eu tive que soltar. Vocês veem aqui 3 deles estão bem legais. Vamos ver se consigo dar um pouquinho de zoom para vocês. Assim fica mais fácil. Deixa eu botar um pouquinho mais para frente aqui para ajudar. Vocês podem ver que 3 deles estão bem legais, tá? Não estavam com nenhuma dificuldade, mas infelizmente saiu. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente teve um problema parecido com uma Edge semana passada aqui com a gente. Vamos soltar, o carro ia sempre para a concessionária. E o que aconteceu? A mesma coisa, certo? Um prisioneiro só não soltava da roda. Resultado, você tem que cuspir fora todo o conjunto de cubo de roda com rolamento. Ele não sai sozinho, certo? Principalmente que a hora que você cospe esse rolamento, a pista interna dele sai. Eu não vou conseguir tirar aqui agora porque a gente já bateu ele de volta no lugar. Mas eu vou mostrar isso. E também mostrar que, por exemplo, vocês podem ver que já tem uma diferença de um cubo para o outro. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Dá um pouquinho menos de zoom. Vocês podem ver que tem uma diferençazinha no cubo. Tá? Alguns degraus aqui. Um degrauzinho aqui assim. E aqui esse degrau um pouco menos. O cubo que vinha nas primeiras edges, ok? É um pouco diferente, certo? E, consequentemente, esse cubo aqui foi atualizado e veio na Edge G2. Mantém o mesmo rolamento, a mesma manga de eixo, mesmo tudo. Só que teve uma atualização no cubo, ó. Tanto que já temos aqui um novo cubo de roda, certo? Com prisioneiros novos, cubo de roda original, certo? A gente usa aqui também, hoje a gente optou pelo original porque estava mais acessível. Normalmente a gente usa um muito bom da Fremax. A Fremax já tem um cubo de roda com rolamento muito bom, vale muito a pena, certo? A gente acabou comprando esse daqui junto com um rolamento novo da FAG, que também é muito boa. Já tem aqui um rolamento pronto, certo? Uma das coisas que a gente teve problema também que a gente vai trocar foi nosso braço axial. Graças aos buracos de São Paulo, né, a gente fez a suspensão ficou mais nova. Olha o que acontece com isso aí. Fora que também, ó, o carro não puxava nem nada, mas tinha um joguinho aqui bem feio. Ou seja, o braço axial vai pro lixo, a gente vai colocar um braço axial novinho. Disco. Quando eu falei pra vocês, vocês podem ver que aqui eu tenho todo na circunferência dele um risco, tá? Por que tem esse risco? Porque é onde está criando provavelmente um desses 2 calombos aqui. Eu não cheguei a medir, justamente porque a gente já sabe o problema. Na outra vai dar para ver bem melhor, que é onde já tem o calombo dele e tá tendo e tem um empenamento, ou seja, o carro vibra a hora que a gente vai pisar no volante, pisar no freio, perdão. Você sente isso no volante, às vezes até quem está dentro do carro fica um pouquinho mais chato tudo isso daí. Então, como já tem 100 mil quilômetros aqui, e para voltar a quantidade que ele voltou, quanto estava até fazendo barulho quando a gente pisava no freio, a gente optou por fazer a troca dele. Daqui a pouco eu vou mostrar o disco novo para vocês, certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, certo? Vou mostrar lá para vocês. Eu tenho que tirar esses 3 parafusos, certo? Dá um bom trabalho, a gente tira com desbastadora. É bem complicado de tirar eles, certo? Mas, querendo ou não, temos que fazer, temos que tirar, certo? Tirando eles, e a gente vai substituir no cubo novo e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Vocês podem ver aqui, a gente já começou, tá? É um trabalhinho bem complicado, bem chatinho, ó.
A gente tá com a furadeira aqui, óleo para resfriamento. O que a gente começa? A gente começa fazendo furinhos aqui, certo? Pra fazer um furo até lá atrás na porca, e aos poucos a gente vai aumentando para depois usar, eles chamam de lima ou desbastadora, né? Pra lá ir comendo e depois a gente dá uma pancada com a pneumática, aí a porca solta, certo? Vocês podem ver aqui, a gente já punçou, já usou o punção aqui certinho pra mostrar aonde a broca vai ter que entrar, certo? Em cada um deles, pra gente poder tirar. É um trabalho chato e demanda tempo, certo? Isso daqui não é rápido. Então assim, para quem precisa fazer isso, tomem bastante cuidado com seus carros, em quem vai trabalhar neles, porque vocês podem ver, um borracheiro fez isso com a gente, então a gente sofre desses males também, certo? Então vamos dando sequência aqui, eu já vou mostrar para vocês a hora que eu tirar. Olha o que tem de pó de metal aqui, ó. Olha como tá o prisioneiro, totalmente solto. O mais difícil até agora de todos esses, ó. Esse daqui ainda tá duro. Esse aqui ainda tá duro. Quando eles estão duros assim, ainda fica mais fácil. Espero que eles continuem assim pra tirar. Aqui, ó. Esse aqui ficou bem mole, foi bem chato de tirar. Olha o estado que ficou a porca. Pra gente conseguir soltar isso aqui, tá? Então, conseguimos não machucar em volta, é o mais importante, tá? Então a gente tem as ferramentas certas para comer, a rosca do parafuso, a rosca da porca, tudo. Para quê? Para não soltar nada, para não estragar nada aqui, principalmente a roda, né? Porque senão, não só a minha, como de qualquer outra pessoa que precise, pra gente não ter esses problemas aqui e acabar aí fazendo como muitos fazem, que sai fazendo por aí. Já vi gente derreter roda, que taca maçarico aí acaba sendo pior a emenda que o soneto. Então eu vou retirar esses dois aqui e daqui a pouco eu retiro o restante para vocês verem já a roda fora. E aí eu vou mostrar para vocês como tá disco, vou tirar o cubo, vou tirar tudo isso daí. Vamos lá, pessoal. Vocês podem ver, ó, os estados que ficaram aqui, ó, totalmente solto, certo? O resto das porcas, tem essa daqui, tem essa outra, certo? Tudo isso para conseguir tirar o prisioneiro, certo? Vocês podem ver esse daqui ainda tá um pouquinho quente. O mais difícil a gente conseguiu fazer, certo? Que é tirar a roda. Agora o restante é coisa que a gente já está acostumado. A gente vai começar a soltar para poder trocar o cubo. Vamos tirar disco, vamos tirar todos os periféricos que precisa, terminal de direção e afins, certo? Vou mostrando para vocês. Vamos lá, pessoal. Acabei de retirar aqui a outra manga de eixo, certo? Vocês podem ver aquilo lá que eu mostrei para vocês como ficou, certo? Ó, totalmente solto. Vamos pegar um martelinho e mostrar pra vocês aqui, ó. Toda a parte da manga de eixo aqui, terminal de direção, tudo solto, certo? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Vamos fazer eles descerem. O que acontece? Agora que eu fiz eles descerem, dá pra ver um pouquinho mais, ó. Vocês podem ver que eu tive um problema aqui. Já começou a soltar e conforme o carro rodava, até raspava
no cubo. Isso é perigoso, tá, gente? Não é algo que pode acontecer só com a nossa, pode acontecer com a de todo mundo, ok? E é aquilo lá que eu falei pra vocês, ó. Um disco completamente empenado aqui, ó. Chegou até a comer meu disco. As pastilhas ainda estão boas, né? Mas comeu bastante, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Antes de eu entrar na parte do freio, eu tenho que resolver isso daqui. A gente vai lá pra prensa, ok? Vamos retirar esses dois cubos com os dois rolamentos e mostrar pra vocês aí como que é feito o serviço. Vamos lá, pessoal. Vocês podem ver aqui, a gente já sacou os cubos de roda das mangas de eixo, tá? Agora sim vocês podem ver, ó, a facilidade com a qual saiu cada um deles, tá? Os prisioneiros já estão fora, que bastou sair. O que acontece? Esse daqui é o rolamento de roda da Ed, tá? Ela vai no cubo aqui atrás, vocês podem ver uma das pistas, pista interna dela, que vai aqui. O que acontece? Nessa parte, pra gente tirar daqui o cubo e só trocar os prisioneiros, que já é difícil de achar esse prisioneiro na medida da Ed, tá? Fica muito complicado. A hora que a gente tira para reprensar isso daqui aqui, para danificar esses rolamentos, é muito fácil. Sem contar que assim, esses rolamentos, no caso do meu carro, tem 100 mil quilômetros rodados, tá? Então não tem problema. Aí eu prefiro partir logo para cá, em que colocar um rolamento novo acaba saindo melhor e mais tranquilo, tá? Por quê? Tudo vai estar melhor e os prisioneiros já estão no lugar. Ó, vocês podem ver, ó, Fumoco original. Então a gente já coloca aqui com rolamento com tudo novo. Só colocar de volta na manga de eixo e resolve o problema, certo? Então vamos colocar isso aqui de volta e vocês já vão ver como que a gente vai fazer. Vamos lá, pessoal. Cubos velhos, prisioneiros velhos, rolamento velho. Cubo novo com rolamento, certo? Tudo ok. Já está de volta no lugar. Agora a gente vai mostrar para vocês a parte dos freios, o que estava acontecendo e vamos explicar um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Mostrei para vocês aqui, tá? Tudo que a gente tinha de problema. Vocês puderam ver onde torneou os discos por causa de desgaste, né? O empeno que dá, certo? Aqui vocês estão vendo, a gente está com já um dos discos traseiros da Ed. A Ed modelo G1 ela tem disco ventilado atrás, ok? Porque além de ventilado ela também tem aqui esse tambor interno, porque o freio de estacionamento dela é internamente, ok? Aqui a gente já teve um problema. O que a gente vai fazer um upgrade? A gente sempre tem aí vários relatos, não só de Ed, Fusion, sedãs um pouco mais pesados, SUVs em geral, caminhonetes, certo? Elas sofrem muito, mas muito mesmo, com disco empenado, ok? E o que acontece? Quando a gente tem disco empenado, é normal acontecer isso com descida de serra, a gente precisa frear um pouquinho mais, às vezes bate uma água em pena, os discos não conseguem dissipar o calor que eles sofrem. Quando ele esquenta a ponto de empenar, a gente está falando de calor aí que varia de 300 a 400 graus. Quando esses discos azulam, por exemplo, dependendo da frenagem que a gente está fazendo, isso daí faz um disco chegar a empenar bem fácil, tá? Numa temperatura dessa. E o que acontece? Você tá, depois que ele empenou, você vai frear lá 100 por hora, 80 por hora, até mais rápido que isso. O seu volante começa a vibrar, o carro inteiro vibra, você tá pulando um monte. E aí você não entende o porquê. Você acha que o carro está desbalanceado, mas isso só acontece quando você freia. Quando você está andando normal, você não sente isso, certo? Isso é muito comum porque ele não consegue trocar o calor, certo? E uma das coisas que acontece, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui uma pastilha velha. Essa daqui é uma das pastilhas velhas dianteiras. Quando a pastilha está em contato aqui, certo?
com o disco, o que acontece? Vocês podem ver que essa pastilha ela tem um risco aqui no meio. Nem todas as pastilhas têm isso. Tem pastilha que ela é completa, tá? Ela é inteiriça. Essa pastilha tem esse risco para quê? Primeiro, para ajudar a ver quando ela está chegando no final. A hora que a gente olha aqui de cima, a gente consegue matar quando ela está no fim, tá? E a gente tem uma ideia da espessura e fala assim, ó, já está na hora de trocar. A segunda é também para ajudar, a hora que você está em contato, é atrito. O atrito libera material tanto do disco quanto aqui. Esse material, essa liberação, entre os dois, forma uma camada, certo? Vamos pegar aqui uma luva. É como se, por exemplo, você pega o disco, o pó que é feito entre o disco e a pastilha, e você coloca os dois. E isso vai atritando e a gente vai tendo perca de eficiência de frenagem, certo? Tem pastilha que chega até a vidrar com esse aumento de temperatura. A gente consegue, conforme solta um pouco o freio, faz sair fora? Faz, ajuda um pouquinho. Mas mesmo assim a gente tem pastilhas que não aguentam e também acabam acontecendo isso, certo? E aí a gente começa a sentir vibrar. Por quê? O calombo que é feito aqui, né? Vamos supor, vamos colocar um calombo. A hora que a gente vai frear, o que a pastilha faz? Ela faz isso daqui. Isso daí reflete direto no cubo da roda, tá? Aqui na manga de eixo, que faz refletir para toda a parte do carro. Bandeja, amortecedor, isso daí ressona no carro inteiro, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou até pegar essa pastilha e a gente vai dar uma melhorada. Vale lembrar também uma outra coisa. Quando a gente tem um disco assim que ele não consegue dissipar muito calor e ele não consegue aproveitar tudo que esse atrito pode fazer para frenar, a gente está perdendo uma eficiência que ela varia de 20 a 35, 30%, tá? Isso varia de carro para carro e também de pinça para pinça, composto de pastilha e tudo mais. O que a gente vai fazer? Vocês vão ver agora, certo? Vamos passar para cá. A gente vai fazer um pequeno upgrade. Como que é esse upgrade, Vitor? Vocês já estão vendo aqui, certo? Vamos começar pelo disco de trás. Vai ser mais fácil de vocês entenderem. Vocês viram que o disco de trás, ele é totalmente... Vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ele é totalmente liso, a parte do atrito. E o que acontece? Aquilo que eu falei. A hora que a pastilha de trás entra em contato, você tem uma perca de eficiência. Nós vamos substituir o disco por um disco da Eagle, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Um disco da Eagle Motors, tá? Esse disco americano, tinha uma importadora que tinha esses discos, a gente está aproveitando para colocar. E o que ele tem? Vocês podem ver que ele tem pequenos arranhões, pequenas ranhuras, certo? E se vocês olharem, ó, formam até pequenos cantos vivos. Vou tentar focalizar um pouquinho mais, vou até dar um zoom para vocês. Ó. Eles vão até uma boa parte de profundidade do disco, certo? Cerca de 1 milímetro, mais ou menos. Varia de cada fabricante. E o que acontece? Essa ranhura, a hora que a sua pastilha... Vamos voltar para o zoom aqui. A hora que a sua pastilha tiver encostada, ó, vocês podem ver, vamos fazer ela pegar nas duas ranhuras para vocês entenderem. Uma ranhura embaixo, outra em cima. A hora que ela tiver, ó, vocês podem ver que tem um vazio, ó. Então aqui no caso, ó, essas são as pastilhas que estão na Edge, certo? São pastilhas de compostos de cerâmica. Uma pastilha muito boa da Jurid, ó. Vocês podem ver ainda, tem até o código dela aqui. BB410FF, certo? São muito boas. Demoram mais para gastar e acabam gastando o disco, mas eu já entro nesse porém. A hora que você tem aqui, ó, no caso dessa pastilha, você viu, ela tem uma ranhura aqui, uma aqui e mais uma embaixo. Ou seja, todo aquele pó de disco ou pastilha que esteja formando, o que vai acontecer? Com a própria força centrípeta,
certo? Que é aquela que joga para fora numa rotação, vai ser jogado para fora. Ele vai passar assim, ó. E ele vai passando. Vamos tirar o zoom. O disco passa pela pastilha e passa limpando. O que isso vai fazer de melhor? Mantém sempre a melhor superfície possível para a pastilha ter o melhor contato de frenagem e ao mesmo tempo você perde aquela camada que eu falei que forma entre um e outro, deixando sempre uma superfície fantástica para frenagem, ok? E isso daí já ajuda você a limpar. E o que acontece? Com isso, as frenagens são boas e a temperatura não precisa elevar tanto, tá? Não elevando tanto, a gente tem aí uma diminuição no que esses discos vão sofrer, tá? Consequentemente, sua temperatura baixa, você tem aí vamos falar assim, vamos evitar que o disco atinja altas temperaturas e possa empenar. Você tem, ou seja, num disco assim, a Brembo, por exemplo, ela tem um estudo que ela consegue ganhar cerca aí de 20 a 25% de frenagem a mais, tá? Então vamos falar assim, você está 100 por hora e o carro precisa para frear de 100 a 0 em 10 metros. Eu ganhei 20% de frenagem. Ou seja, se eu ganhei 20%, em vez de eu precisar de 10 metros, eu só vou precisar de 8, certo? Por quê? Ele ganhou isso daí. Só que eu aqui na oficina não penso dessa maneira. Eu não penso que a gente ganhou esse a mais em frenagem. Eu penso que a gente recuperou, porque a gente só mudou o disco para poder ter uma eficiência melhor. Para com essas ranhuras, a gente recuperar aquilo que é perdido, tá? Fora que ele também, no caso da ED atrás da G1, é ventilado. Então isso já ajuda bastante essa troca de calor. Atrás a ED não sofre muito, mas a gente já está optando por ter algo melhor na traseira. Aonde a ED sempre, e a mais 90% dos carros, né? Onde que eles sofrem, né? Onde todos os carros estão sofrendo uma certa frequência. Aqui, ó, gente. Nos discos dianteiros, tá? Vou mostrar mais para vocês aqui. Os discos dianteiros. Vocês podem ver, ó, a gente está usando um disco da Fremax, tá? Esses discos aqui são os BD6187, se não me falha a memória da Fremax, tá? Não tem nada de diferente daquele disco quando você compra ele. Uma das coisas que a gente passa a oferecer, isso seja para frente ou para trás, tá? Que é a gente vai passar a oferecer aqui um pacote para todo mundo para fazer esses slots, tá? A gente tem uma empresa parceira que faz isso com a gente. E a gente faz também, além dos slots, vocês virem que aqui é um slot em um, aqui são 4 slots retos, tá? Isso em alta velocidade, nas pastilhas, ajuda a melhorar. Vocês podem ver que a gente já está aqui com um jogo de pastilha metálica com base de titânio, ó, vocês podem ver que ela é um pouquinho amarelada. Por quê? Ela é base de titânio, é uma base melhor para assentamento e casa melhor com disco de aço do que as pastilhas de cerâmica. As de trás a gente não vai trocar porque ainda tem bastante pastilha, que a gente trocou faz uns 5.000 km mais ou menos, somente a pastilha, mas já que a gente está fazendo tudo, a gente vai manter, só vai quebrar um pouco essa cara dela para ela poder assentar melhor com os discos novos, tá? O que acontece aqui? Por que a gente optou ainda de fazer slots e furos? Primeiro, isso daqui é o que a gente chama lá fora de discos duplos ventilados, tá? Disco duplo ventilado, Vitor. Ele é melhor? Sim, ele é melhor. Por que duplo ventilado? A ventilação dele normalmente é feita aqui, tá? Somente aqui. Ele entra o ar por aqui, conforme aquele defletor do cubo joga, e a força centrípeta joga ele para fora. O que acontece? Além disso daqui fazer para vocês o direcionamento de ar, vocês podem ver, isso daqui também é a estrutura do disco. Isso daqui é uma peça única que ajuda a frenar o disco, tem que ter uma estrutura de torção para segurar ele. E o que vai ganhar, tá? Além de a hora que a gente tiver com a pastilha aqui,
vocês podem ver, vamos ver se eu consigo mostrar aqui nesse slot. Vamos dar zoom aqui. Tem um slot aqui, ó. Além de passar e já limpar, certo? Vamos tirar o zoom. O que vai acontecer? O vento que entrar por detrás aqui e já joga resfriando lá, o que ele vai fazer? Ele pega esse vento, ele ajuda a resfriar a pastilha também, ok? Ele ajuda a jogar todo esse pó para fora e o próprio material do disco trabalha mais frio, certo? Evitando que ele aqueça a ponto de ele conseguir sofrer uma deformação, ok? E isso daí pode dar uma perda de eficiência, tá? A gente pode perder aí uma eficiência grande, é aquilo que eu falo, a gente não aproveita 100% dos nossos freios, justamente por isso. Então, a gente optou por fazer isso. Vocês podem ver também que o espaço entre os furos não são iguais, tá? E tem que tomar muito cuidado, tá? A empresa que é parceira nossa, ela faz isso daqui, demora cerca de 1 a 2 dias para eles prepararem esse disco. Por quê? Para fazer esse slot certinho, de maneira correta, alinhado, que faça ir embora. Outra coisa, de maneira que esses furos, eles não podem ter cantos vivos. Cantos vivos fazem trincar o disco, tá? Ainda mais com excesso de temperatura. Então tem que furar direito. E esses furos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui talvez, vamos ver se a gente consegue dar um zoom e colocar luz. Ó, vocês estão vendo um furo aqui, certo? Ele não pode de maneira nenhuma ficar aqui em cima da estrutura do disco. Ele não pode furar e passar essa estrutura do disco. Ele só pode furar a banda de rodagem. Ó, vocês podem ver outro aqui, ali atrás mais um, aqui outro, e assim por diante. Se você ver ainda por cima, o que acontece? Existe um casamento bem feito disso. Vou tirar o flash aqui. Ou melhor, vamos manter o flash para poder enxergar um pouco mais. Existe um casamento bem ideal a respeito. Se vocês conseguirem ver, esse furo é praticamente alinhado a esse. Ele é feito no mesmo canal, só que somente na superfície. Para quê? Para sempre seguir um ponto normal, ok? Vocês podem ver até onde eles passam. Todos seguem o mesmo padrão, ok? Então, é uma superfície onde a gente consegue aproveitar bastante esse resfriamento. E isso daqui, o que acontece? Juntando, quando a gente tem dois discos, vamos colocar assim, com esse poder, né? O traseiro eslotado, a gente poderia ter feito esses furos também. A gente não optou, porque atrás não tem tanto problema. Só os slots para dar uma melhorada nisso. Se a gente tivesse aqui, a gente recupera esses 30, 35% que a gente perde em eficiência de frenagem, tá? E aí, por exemplo, como eu falei, em 10 metros assim por hora você precisava de 10, você vai precisar apenas de 7. Você tem o seu ABS entrando com menos probabilidades de dar problema, né? Você vai usar mais o freio na parte sem ABS do que ele com. E evita de ter danos posteriores aí, você precisar de uma emergência e ter fadiga, ok? Outra coisa que isso daqui também ajuda, não só a poeira das pastilhas. Na chuva, a gente tem água o tempo todo entrando pela roda, contato direto no chão. A água também faz um contato forma uma película entre o disco e a pastilha. De primeira instância, é comum ter problema, certo? E quando a gente tem esse problema, você fala assim, poxa, meu carro de bate-pronto ele não freia. O freio parece borrachudo, ele não responde. O que acontece? Com isso, a gente passa a ter uma melhora dessa eficiência. E mesmo nos dias frios, nos dias chuvosos ou quentes, a gente tem sempre uma superfície bem resfriada e pronta para frear o nosso carro. E se tratando da Edge, é um carro aí de 2 toneladas tranquilamente. A hora que a gente está carregado aí, mais pessoa no carro,
O carro passa de 2,5 toneladas com uma facilidade enorme, ok? Então, vamos dando segmento aqui. Vocês viram, a gente vai remontar tudo isso de volta no lugar, ok? Uma das coisas que a gente vai aproveitar nessa pastilha da Jurid são as guias dessa pastilha aqui, ok? As guias dela fazem evitar aquele barulho chato que fica às vezes de jogo de pastilha, certo? E aí a gente vai colocar no carro tudo de volta e fazer ele ter uma melhora. A gente passa a oferecer isso, tá? Isso não é exclusivo da Ed. Se você tiver um Fusion, um Focus, se tiver um Ford Ka, um Fusquinha e quiser fazer isso, você pode fazer, certo? Existem projetos já prontos lá no nosso parceiro. Para isso daí, a gente sempre pega um disco novo e manda fazer isso. Lembrando que isso não é possível fazer em discos usados que a gente possa facear, né? Dar o passe, que a hora que der o passe nele, ele perde material e você não consegue afundar isso daí. A possibilidade de trincas são grandes. E também, exatamente isso é um dos motivos porque os furos têm que estar bem respeitados. Se os furos estiverem errados, tem gente por aí que a gente já viu. Ah não, pega qualquer broca aí e sai colocando. Aqui são furos de 4 milímetros, são bem pequenos. Então, tem muita gente que sai furando assim, aleatório. Aí fura a estrutura do disco, na primeira frenagem o disco abre. E você perdeu sua eficiência de disco. O disco só não sai correndo do carro, porque alguns carros vai ter o próprio freio, a própria fixação dele aqui, certo? Ou no caso desses daqui, a própria roda ainda está segurando aí no lugar, mas ele já vai estar aberta. Sim, aí vai começar a fazer barulho, vai ser uma série de coisas aí, fora que pode causar um acidente bem grave para todo mundo, ok? Então, vamos dando seguimento e eu vou remontar isso de volta no carro, vocês vão ver tudo. Vamos lá, pessoal. Já recolocamos tudo de volta no lugar. O cubo está de volta, certo? O disco também está de volta, pastilha nova, certo? Tem bastante pastilha aqui, tudo no lugar, um cubo novo, já está tudo devidamente apertado, certo? Aqui a gente só vai ter que mandar para o alinhamento depois. Vamos aqui para trás. Aqui para trás a mesma coisa. Tudo colocado, a gente dá uma pintadinha na pinça de freio só para tirar aquela cara velha dela, certo? E os discos traseiros também já estão no lugar. Ok, então vamos dando continuidade, a gente ainda vai para o outro lado. Esse daqui foi o primeiro lado que a gente fez. Vamos instalar o outro lado. Vamos lá, pessoal. Nós já colocamos as rodas, tá? Para mostrar para vocês até como fica o visual. Além de melhorar, vai ficar algo bem bonito de se ver. A gente está sem o central ainda, porque a gente ainda tem que apertar o semi-eixo a hora que o carro estiver no chão, tá? Apesar da gente já ter encostado ele, agora vem o aperto final dele a hora que o carro está no chão, certo? Mas já dá para vocês terem uma ideia de como fica. Tudo bem bonito, vamos ver os de trás também, tá? Os de trás ficam um pouquinho mais modesto, mas fica bem legal também, ok? Então, vamos dando seguimento. Agora vocês vão comigo lá pro alinhamento, certo? A gente vai alinhar o carro e depois a gente já vai começar a fazer um serviço aqui de andar um pouco com o carro para assentar as pastilhas, para sentir as melhoras no freio. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui. O carro já está aqui, já está montado, foi realinhado, certo? A gente rodou mais ou menos aqui entre o trajeto daqui para o alinhamento, do alinhamento para cá, as voltas no quarteirão para a gente sentir como está o alinhamento e tudo mais, porque a gente faz esses alinhamentos em conjunto com os nossos parceiros. E o que a gente pôde ver, certo? A gente já pôde perceber do momento que a gente manobrou o carro aqui para fora, que ele passa a ter freio, tá? Isso foi bem legal. Isso já foi uma melhora bem significativa. Ah, Vitor, já fica aquele freio alto, forte, pronto, igual, por exemplo, um freio que já está usado, um tempinho, as pastilhas já estão bem assentadas? Não, não fica igual, tá? Mas ele já perde muito facilmente aquela questão que a gente tem do
freio borrachudo, né? Logo quando a gente assenta, né? Enquanto está assentando as pastilhas, aquele freio fica um pouco mais baixo. Você não sente a ABS entrar porque não deu nem tempo. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente já sentiu. É uma melhoria muito legal para a gente já sair daqui e ir trabalhando. Aos poucos o disco está assentando. A gente já consegue mostrar até algumas imagens daqui a pouco do disco. E as melhoras estão sendo muito boas, certo? Agora, tudo que a gente precisava fazer, vocês viram, a gente fez. Tem uma live que a gente fez exatamente mostrando mais a respeito dos discos, a respeito de pastilha, falamos do óleo, a gente usou aqui o Motul DOT 5.1, eu esqueci de falar sobre a sangria do freio. Quando a gente troca disco, pastilha, é sempre importante a gente fazer a sangria dos freios, tá? Eu não falei isso, eu acabei esquecendo. A gente sempre usa aqui ou o DOT 5.1 ou o Motul RBF 660, tá? Que é o melhor fluido que a Motul tem hoje à nossa disposição. A gente tinha o DOT 5.1 aqui já na oficina, então a gente seguiu com ele. Então, vocês podem ver, a gente já teve aqui uma grande melhora. Tá oferecido para vocês, para quem quiser. Isso daí vai ser uma grande melhoria. Como eu falo para vocês sempre, eu nunca vou oferecer nada para vocês na minha oficina, certo? Se eu não usar no meu próprio carro, certo? Então, pneus, marcas que a gente usa, velas, combustível, óleo de motor, todas essas coisas eu só vou indicar para vocês fazerem se aqui tiver bem feito. Se aqui não me der problema, se eu sentar no meu carro e não for bom o suficiente para mim. Se não é bom o suficiente para mim, pode ter certeza não vai ser bom o suficiente para vocês e eu não vou oferecer, certo? Como vocês podem ver, a gente oferece aqui em cima, ó, toda essa gama aqui e esse nome que está atrás de mim, certo? O porquê que a gente nivela? Porque é uma qualidade, certo? Duvido quais oficinas de São Paulo trabalham com isso daqui. A gente sempre tem esse óleo, sempre tem à disposição e a gente... Por isso que a gente mostrou para vocês aqui o DOT 5.1, fala do Motul RBF 660, certo? Tudo isso é para ajudar, certo? É para ajudar quem, Vitor? É para ajudar você com o seu carro, para sempre ter uma manutenção boa. Porque tendo uma manutenção boa, preventiva, vocês evitam de cair na corretiva e vocês evitam de cair naquela grande história que fala assim, poxa, tive um problema, por exemplo, de caixa de transferência, tive um problema de bico travado, falta de lubrificação em motor, todo esse tipo de coisa evita a gente ter. E aí, consequentemente, que a gente tem o prazer de dirigir todo aquele dinheiro que a princípio a gente investe no começo, certo? A gente pega e tem um retorno com o quê? Evitar dor de cabeça. Evitar de, por exemplo, a gente estar na estrada, precisar de freio com a família dentro e às vezes ele entrar em fadiga. Você descer uma serra, seus freios vibrarem. Então é por isso que a gente vai atrás sempre de melhorias para vocês, certo? A gente não fica oferecendo nada mirabolante por aí. Vamos mostrar mais um pouquinho de coisas e daqui a pouco a gente vai estar encerrando aí para mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Vocês viram que a gente conseguiu extrair a mais de frenagem aqui. Quando a gente saiu agora andando mais, agora com o carro alinhado, já com tudo ok, cubos de roda novo, pastilhas novas, discos novos, tudo isso ajudou bastante a gente a resgatar. Vale sempre falar a respeito que a gente não foi atrás de melhorias, e sim resgatar aquilo que o carro pode gerar para nós novamente, certo? Esses discos foram dimensionados num tamanho, as pastilhas foram dimensionadas num tamanho, pelo menos para suprir o que o carro precisa, certo? E aí o que a gente conseguiu com isso daí? A gente consegue deixar uma pastilha faceada, um disco faceado e sempre tendo o melhor poder de frenagem possível, não formando água entre a pastilha e o disco, não tendo pó entre a pastilha e o disco. Isso daí faz o quê? O carro responder melhor. A nossa sensação de pedal, a resposta do freio ficou bem melhor desde as primeiras vezes que a gente tirou o carro. Normalmente uma pastilha demora muito para assentar. A gente faz um trabalho aqui em volta da oficina para assentar essas pastilhas normalmente para devolver o carro com bons freios para o proprietário. Agora, com isso daqui, a gente não precisa ter assim tanto receio de entregar o carro logo depois, porque esses freios eles já saem freando muito além do que frearia normalmente, certo? Então, compensou muito, vale muito a pena a gente fazer isso. E é aquilo que eu sempre falei em todos os vídeos aqui do canal. Nunca vou oferecer nada para vocês
que eu não use no meu próprio carro, certo? Vocês sabem, esse carro é meu, a gente oferece tudo que testes, como vocês viram, de 300V, óleo de câmbio, o que seja que for, há tempos atrás o Tech Race também, tudo a gente testa com muita cautela para ser bom para nós. Foi bom para a gente pode oferecer com vocês com tranquilidade, porque a gente sabe que não vai ter dor de cabeça e sabe que vai ser algo bom a oferecer para vocês. Se alguma coisa que chega à nossa oficina e a gente vá testar e não fique bom para nós, pode ter certeza que a gente vai frear em nós mesmos e não vamos postergar isso, não vamos passar para frente isso. Não é porque, não ficou bom para a gente, mas pode ser que fique bom para os outros. Não, tem que ser bom para todo mundo, certo? Isso daqui é uma filosofia nossa aqui na VSV Motorsports. Então, é assim que nós lidamos aqui. Tudo que a gente faz no seu carro, a gente faz no nosso. A gente cuida do seu carro exatamente como cuida do nosso. Sempre da melhor maneira possível, vocês podem ver. A gente sempre que termina um serviço, carro limpo, aspirado e de maneira que o dono sempre possa aproveitar assim que o carro sai daqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está oferecendo agora esses discos aqui. Qualquer coisa que precisar, tá o nosso telefone, o nosso endereço aqui da oficina. Basta chamar a gente via telefone ou WhatsApp, a gente ajuda vocês, tira toda e qualquer dúvida a respeito disso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like aqui no YouTube pra gente, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro das novidades da oficina. Traga seu veículo para VSV Motorsports, descubra um novo conceito em manutenção automotiva.